desafios e expectativas para 2025. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui uma querida conhecida de quase 20 anos, juntamente com o esposo dela, que juntos, né, trabalhando e lutando pelos ambulantes e trabalhadores de forma geral, eles estão nessa batalha há muito tempo. Márcia Medeiros, seja muito bem-vinda, minha amiga. Muito obrigado, bom dia para todos que estão nos ouvindo, é uma alegria imensa poder participar desse momento aqui com Erli, que a gente ama muito, e Poliana, que a gente confunde entre ser uma repórter, ser uma jornalista, ser uma apresentadora, ser uma grande amiga, porque nesse período de luta, por todo o tempo, a gente tem muita história para contar. E muita! E nesse momento que a gente está trazendo a Festa das Neves, a gente começou desde sábado a abertura da festa, a gente está muito preocupado, porque até agora foi muita chuva, ainda houve algumas dificuldades na instalação das barracas, e a gente ainda não assim, conseguiu, né, partir para ganhar alguma coisa, mas como bem você disse, a gente fica muito feliz que o pessoal já vai ter dinheiro no bolso e a gente acredita que vai melhorar, né? Vai cair o salário. Tem que melhorar. Estado, município, Paulo falando aí, Estado, município, a economia, né? Pelo menos o contra-cheque começa a movimentar, depois vai entrar a parte financeira das empresas, né? O salário, no quinto dia útil, aquela coisa toda. Mas, Márcia, primeiramente, dá um bom dia aqui. Qual o tamanho da participação dos ambulantes desse ano? Tá? No número de participantes, de membros participando, ou seja, na venda. Esse ano é igual ao ano passado, é menor do que o ano passado, é mais do que o ano passado. Qual o número de ambulantes nessa Festa das Neves 2025, nos 440 anos? A gente atende o mesmo número de pessoas, de participantes, trabalhadores. E esse ano a gente teve uma situação que a gente tem um evento do dia 5 na cidade, que é no mesmo dia, no último dia da festa. Que geralmente todo mundo que trabalha na festa, o dia 5, o dia da procissão, é o dia do movimento, é o dia que você diz assim, eu vou vender tudo com fé em Deus e vou celebrar ali que trabalhei esse período todo, o dinheiro chega no dia 5. E esse ano, no dia 5, a gente vai ter o Roberto Carlos na praia. Eita. Então Deu já 8, terça-feira, deu já 8. Isso está gerando... Eu tenho uma dúvida, minha amiga, lhe cortando. Não. Eu sei que eu tenho essa liberdade para isso, só para ficar bem claro. Quem tem autorização para trabalhar na Lagoa fica impedido de atuar na orla? Oxi, automaticamente não fica. Mas a gente tem poucas estruturas, poucas barracas. Eu digo, o próprio ambulante, ele tem uma tenda, ele tem um espetinho, ele tem uma única churrasqueira. Como é que ele vai poder estar na Lagoa e vai poder estar lá? Então a gente teve que optar. Ele vai poder escolher se ele fica na Lagoa, se ele vai para... Ele pode. Ele pode, mas tá. ele até agora a gente ficou triste porque o secretário Marmuta, a gente pediu para que fosse uma única inscrição, tendo em vista que elas não são tão baratas, as inscrições, para a gente poder estar... Vocês pagam para trabalhar? Sim, a gente paga taxa? uma taxa do uso do solo. Barracas que... Teve barracas que ficou até R$300 para poder trabalhar nesse período na Lagoa. E aí a gente vai ter que pagar mais uma taxa, que às vezes chega até R$100 se for uma barraca para poder trabalhar na praia. Então a gente teve que fazer essa opção e só vai poder trabalhar na praia quem verdadeiramente conseguiu se inscrever, vai participar de um sorteio. Então, esse evento ser no dia 5, para a gente não foi tão bom, mas a gente está aqui para dizer que a gente é o trabalhador, a gente não pôde participar dessa discussão de que dia. E o que a gente, às vezes, sente como um peso, Poliana, é que a Festa das Neves, com o tempo, as atrações que vêm, elas não têm um peso, elas não têm um nome. A gente respeita todas as escolhas, a gente parabeniza também pelas escolhas, mas a gente acredita que deveria ter um nome de peso para poder trazer mais público. Ontem, por exemplo, eu acho que não tinha 500 pessoas na Lagoa. E a gente tinha quase 300 barracas montadas. Tinha mais barraca do que gente. Então Uma barraca, um isopor, uma barraca para cada pessoa lá ontem, por exemplo. E vocês vêm percebendo que esse efeito já vem de outras festas? Por exemplo, São João, Carnaval, alguma coisa do tipo? Ou é a Festa das Neves? A Festa das Neves. Ela mudou, né, por ter vindo para a Lagoa, ela já perde um público. Quando ela vem para a Lagoa, nem todos os fiéis vêm. Ela já perde um público. E quando ela muda totalmente, assim, a questão, se você for na Festa das Neves de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, você vai perceber que as atrações, ela era diferente. Tinha toda a questão religiosa, que a gente sabe que é uma festa religiosa. Era uma raça negra, era um Reginaldo Rossi, eu lembro disso.
né? Então a gente tem nomes aí, como Roberta Miranda, a gente tem nomes que é do brega, que são música que a gente sabe que iria trazer um peso para o evento. E a gente discutiu isso até com Marcos Alves, tudinho, mas a gente não foi ouvido nesse sentido. Por falar em ser ouvido, assim, quando pensam na Festa das Neves, vocês participam também na mesa, dialogam na mesa, opinam também na mesa, chamam vocês para conversa também lá? Sim, Erli, mas a gente precisa mudar ainda algumas coisas. As pessoas se dirigem aos ambulantes como se a gente fosse um ser que pudesse trabalhar apenas com a SEDURB, com o uso do solo. Isso precisa mudar. A gente precisa entender que o ambulante ele é um ser humano. Então, em todas as discussões, e a gente precisa debater com a FUNJOP, que a gente está ali na Festa das Neves, eu acompanho a Festa das Neves há 20 anos. Então, a gente sabe qual é a atração que dá certo. E vocês querem o sucesso da festa, porque o sucesso da festa é venda demais é mais venda para vocês, é o isopor sendo o espetinho sendo mais consumido. Tudo que vocês querem é que a festa estoure, na verdade, né? Então, só para responder a tua pergunta, houve uma reunião com as secretarias envolvidas. Então, estava a Guarda Municipal, estava a FUNJOP, estava o Trânsito, estava todos esses órgãos. E a gente fala apenas com a SEDURB. Então, no momento em que você sai daquela discussão, aonde é que vai ficar o carro do ambulante na hora que ele vai descarregar? Numa multa. Por quê? Porque a gente não disse a CEMOB que a gente precisa ter ali um adesivo para no momento de carga e de descarga a gente poder estar utilizando. Então, porque é interessante que a gente esteja na mesa junto com a FUNJOP, para que a gente possa fazer um relato de quando eram outros nomes, como é que a gente saía financeiramente das festas. E esse financeiramente da festa, ele não é direcionado só para o ambulante. O ambulante ganhando dinheiro, ali, a comunidade ganha, a manicure vai fazer unha, a menina vai fazer cabelo, a padaria vai vender mais presunto, vai vender mais queijo, o posto de gasolina vai fluir. O dinheiro do ambulante ele vai direcionado para a cidade. Ele não é aquele dinheiro que pegou aqui e o cara vai investir lá fora, não. O dinheiro da gente. O ambulante recebe na Festa das Neves, vai pagar um mercadinho lá no bairro. A cesta básica, né? Isso. Que a gente vai consome, fazer a feira né, dele no lá. dia a dia é pagar tudo. E hoje em dia a gente precisa de internet. Então, se você não tem internet, você não está dentro de nada. Então, o dinheiro que a gente ganha na cidade, ele gira muito rápido dentro da cidade. O ambulante precisa, viu, Poli? O ambulante precisa da internet, como você está falando, precisa da água no local, precisa desse serviço da CEMOB. Porque se a CEMOB não sabe que o ambulante precisa de uma área de carga e descarga, ele vai multar, porque ele está fazendo a lei ali. Vocês têm essa estrutura, porque você disse que se paga uma taxa, né, para um ambulante participar do evento. Por que, Erli? Eu vou ser sincera a dizer a você, e eu acho que participando do programa Povo na TV, a gente nunca comentou isso, não. A gente fala do início do cadastramento dos ambulantes para a festa, mas a gente não fala de pagamento de taxa, né? Então, se paga uma taxa, e essa taxa dá direito o que a você? Vocês têm direito a energia, a água, a banheiro? Tem condições sanitárias para se trabalhar? Às vezes sim, às vezes não. Por exemplo, no carnaval, a estrutura de banheiro é muito ruim. E isso a gente tem até muitas mulheres que adoecem com infecção urinária. O número maior é de mulheres, porque geralmente a gente não toma água para não ter que ir ao banheiro. Então, assim, a gente paga o uso do solo. Eles chamam o uso do solo. Então, a gente tem direito... Paga só o chão para ficar ali, aquele metro quadrado. Isso. Pronto. Aí, com muita luta e com muitos ofícios do período da pandemia, a gente mostrou que não tinha condições de pagar a energia, porque a Energisa, a gente pagava direcionado na Energisa. E hoje a gente está utilizando a energia da prefeitura, mas a gente tem que pagar uma RT, isso quem está pagando é os ambulantes, a gente tem que ter todos os equipamentos para poder trabalhar. A exemplo de um extintor, né, que é equipamento de trabalho, a gente tem que ter cabos, que eles são às vezes de 50 metros, para ter que ligar a nossa barraca daqui até o poste. Então, assim, para trabalhar como ambulante, Eles não cedem o ponto de luz próximo às barracas, ou seja, vocês é quem tem que buscar o ponto de luz. Não é tão simples, sabe, Eli? Porque, como tem muitas barracas, a gente precisa, a que fica lá no canto, fazer a instalação até lá, e às vezes passa de 50 cabos de cabo. 50 metros, né? 50 metros. Isso não é barato, são equipamentos caros, porque o ambulante tem a pessoa que tem mais condição e tem a pessoa muito humilde. E não pode ser feita por qualquer profissional, porque tem que ter a segurança ali, Sim. né? Qualquer curto-circuito, infelizmente, pode colocar a mercadoria abaixo, colocar a vida de vocês em risco. Então, assim, no último evento mesmo do São João, a gente vivenciou um caso muito sério, que foi uma senhora que tomou um choque, ficou desacordada por algumas horas lá na lagoa,
E a gente acreditava que ela não tornava, ela saiu desacordada da lagoa até chegar ao hospital. E graças a Deus, acreditamos que foi um milagre a gente ter ela de volta. Mas a gente hoje está muito mais preocupado com essa questão de instalação. A AMEG, que é a nossa associação, providenciou um debate com o Corpo de Bombeiro, com algumas pessoas da Energisa, para que a gente pudesse também transferir essa responsabilidade para o ambulante, porque não é simples. É um caso de segurança e muito perigoso, porque você pode verdadeiramente dali perder uma vida. Ou um cliente chegar, sabe, Poliana, com uma criança e ela vai ali, bota uma mão na estrutura para pegar uma maçã do amor. Se a barraca não estiver instalada de uma forma correta, essa criança pode levar um choque, pode morrer. Os nossos filhos dormem debaixo de barraca. Então, assim, a questão de energia hoje tem sido um ponto muito discutido e que a gente tem uma preocupação muito grande. E no que falar assim, você falou sobre os filhos dos ambulantes, na verdade. Aí, como é que fica, por exemplo, o pai e a mãe vai lá vai montar uma barraquinha, tá? Ele vai montar a barraquinha com a mulher. Aí o filho, existe algum espaço reservado para o menino ficar e entreter nesse momento? Ou eles têm que ficar lá na barraca, como você está dizendo aí? Então, Erli, veja só, como um querer é simples. Você é um comunicador e faz uma pergunta que me emociona. Porque há 20 anos a gente mostra criança dormindo debaixo de barraca, criança que perdeu a audição, criança que começa a trabalhar com 7, 8 anos de idade porque está ali, acorda, então vai catar uma reciclagem. Então a gente está aqui lutando, pedindo com todas as nossas forças, que a gente precisa de um acolhimento para os filhos dos ambulantes, porque ali tem mãe solo, ali tem pessoas que têm um casamento, mas ele não é estruturado para poder deixar aquela criança em casa. Então todas essas crianças vão para debaixo da barraca. A única coisa que protege elas de todo o perigo é uma lona, Poliana, porque você pode perceber, a estrutura onde a gente bota os equipamentos da gente é uma tábua. Mas a estrutura da frente da nossa barraca é uma lona. Então, os nossos filhos ficam desprotegidos. E acontece tudo. A falta de um sono faz ele não desenvolver na escola. Faz ele não funcionar bem no dia seguinte. E aí, cada vez mais, é uma criança prejudicada. É uma criança que amanhã não vai conseguir ter uma outra profissão. Apenas ser mais um ambulante. Aí você diz, mas você não gosta da profissão? Você tem alguma coisa contra? Erli, a gente é discriminado o tempo todo. Então, se a gente já tem um grupo grande, como ambulante, a gente precisa fortalecer os nossos filhos para que eles possam estudar, para que eles possam ter uma outra profissão. É uma vida de luta, de fato, né? E a gente sempre quer o quê? Mais tranquilidade, mais segurança para os nossos filhos, minha querida. É louvável isso que você está falando. Você está falando aí, eu vi uma reportagem que eu sabia que eu tinha visto. Em alguns eventos de algumas cidades, você dá como exemplo, na cidade de Patos, São João, viu, Poli? Lá, eles montam uma creche momentânea só para acolher os filhos ambulantes. O pai está trabalhando, vendendo lá no isopor, aí vai deixar o filho num local determinado, Bacana. deixa o menino lá e vai trabalhar. Quando volta, terminou, Isso é vai lá e pega o menino. né? Isso aí, eu vi aqui, eu sabia que eu tinha visto isso aqui, eu vi na barraca, eu vi no São João de Patos, tá? E agora eu pesquisei na internet, a internet aqui mostra pra gente aqui agora. Agora, Márcia, me diga uma coisa, voltando para o show de Roberto Carlos, porque, como a gente tá dizendo, é o Detalhes. morango do amor desse ano, né? Detalhes. É, José, é o morango do amor desse ano. Entre ficar na lagoa e ir pra lá, se tiver que optar, vocês vão pra lá. Obviamente por conta do boom. A expectativa é de milhares de pessoas. A expectativa é gigantesca. É da vinda de caravanas de todo o Nordeste. Mas de pra ir gente pra lá do tem que pagar Brasil outra taxa. todo. Aí é isso que eu quero saber. Qual vai ser a opção de vocês? Vão migrar da lagoa e o encerramento daqui, enfim, não vai ter ambulante, vão pra lá, porque financeiramente, Erli, pra eles o negócio é lá. Porque vai ser no mesmo momento, mesma hora, mesmo dia, mesma coisa. É 5 de agosto. Aí como é que vai ser assim? Um exemplo, a Lagoa vai ter, né, uma programação. Aí lá na Orla outra programação. O povo, a gente sabe que o dinheiro vai circular na Orla nesse dia. Dia 5 de agosto o dinheiro vai estar na Ó, Orla. gente, é grande esquema de segurança, de saúde, de trânsito. Eu tô falando que é um evento, não é qualquer evento. É um mega evento, onde está tendo a expectativa de caravanas. Centenas de caravanas. Eu não tô falando de 2 ônibus, não. Vários ônibus do Nordeste todo, do Brasil todo. É Roberto Carlos de graça aqui na nossa praia. Tem um setor privado que vai estar reservado, mas tem a parte pública. Então qual vai ser a opção dos ambulantes aqui?
Mas se eu fosse ambulante, eu tivesse uma minha barraquinha. Mas ia me indicar para eu botar minha barraca onde? Dia 5 de agosto. Na orla ou na lagoa? Olha, a gente indica o pessoal ir para a praia, mas o que é que está acontecendo? Há mais de 10 anos, a gente ocupa com as nossas barracas o busto de Tamandaré. E aí, eu não sei se foi pensado pelo secretário não liberar o busto. A gente ocupa aquele busto há muitos anos. Então, eles colocaram uma dificuldade. As nossas barracas, vai ter algumas que vai ficar no Hotel Tambaú. Então, se é para você sair da lagoa e trabalhar lá em frente ao Hotel Tambaú, eu vou ter que analisar que para você talvez seja melhor ficar na lagoa, porque você não vai conseguir vender, por mais que seja milhares de pessoas, o pessoal está indo para ver Roberto Carlos. Não vê nem então, a gente precisa se instalar. Capa do paletó de Roberto Carlos, não dá pra ver. A capa do paletó. Quando eu não estou aqui, não dá pra ver, não. Pam, pam, Tão pam, vermelho pam, não, não vê pam, não. pam, pam, Não. pam, pam, acabou. Não. Mas vocês teriam esse acesso mais próximo ou não tem? Então, hoje a gente está indo dialogar com o Marmute, né, que é o secretário atual, para que ele possa entender que há mais de 10 anos a gente ocupa o busto. E estar no busto, nesse dia do evento, não é apenas pensar no ambulante, é pensar no turista, porque se ele está ali, tem muita gente, e ele não tem uma água com acesso a ele pode passar mal, e ele não vai ter como sair daquela multidão para ir Mas pegar isso uma... ainda não está definido? Porque eles definiram sozinho, pô. Eu falei para você que houve a reunião com a SEDURB, mas a reunião onde se decidiu o bolo, a gente não estava. Ou seja, aquele que vai gerar o comércio, que vai vender, vender do dia, não foi chamado para conversa. Não, a gente conversou com a SEDURB, mas eles decidiram que a gente não podia ficar no dia que estava a reunião. Peraí, calma. Eu tô entendendo Vocês agora, não peraí. podem ficar aonde, Márcio? No busto, onde sempre ficou, Então no você teu já largo. teve uma definição da SEDURB que vocês não podem ficar no Largo de Tambaú. A gente não combina como decisão, porque assim, eles decidiram só. Mas ali, Mas o é uma largo... determinação, então. Mas os ambulantes vão lutar para poder ir para o largo, porque a gente ocupa aquele espaço. E há muitos anos em evento como Cavaleiro do Forró, que gravou um CD, todos os Réveillon, a gente sempre ocupou. E Um exemplo, no São João, forró verão que teve, vocês eu vi que tinha muito ambulante lá. Isso padronizado, organizado, tudo definido no lugarzinho E certo. por que para Roberto Carlos não pode? Qual foi a justificativa? Porque tem uma empresa lá que tá faturando, Poli. Deixa ela falar. Eu tô dizendo a ela Eu que... quero ouvir. Eu tô mentindo, dona Eu Márcia. tomei até um Eu susto quero que o povo já ouvir. sabia, eu pensei que tu não estava sabendo. Eu quero ouvir da sua boca que a Eu tô presidente mentindo, dos dona ambulantes- Márcia. Eu tô mentindo. O pessoal... Sem arrudei. Aqui não tem arrudei com nós aqui, O não. pessoal todo está revoltado porque disse que se a empresa chegou, a gente não tem nada contra. Mas a gente não pode perder o nosso espaço, que é conquistado por muita luta há mais de 20 anos. Então, aquela praça é um espaço onde a gente sempre trabalhou e a Aí, ó. gente não pode sair de lá. Tá vendo? Então, saiu em algum canto dizendo isso? Não. Então aqui a gente tá o quê? Trazem- Furando. Em primeira mão. Atenção, atenção, ó. Ambulância e João Pessoa são barrados do rei Roberto Carlos. Vai ter que ficar lá no... Não adianta nem tentar me Se eu não esquecer, posso me ficar no Largo de assistir. Tambaú, que é pra vender ali próximo ao público, eu vou ficar onde? Fora da festa. Detalhes tão pequenos de nós dois, é lógico. Quer dizer que o ambulante vai ficar lá no Hotel Tambaú. Se você colocar uma sequência de barraca começando dali depois do nome João Pessoa, por exemplo, depois daquela pizzaria, onde é que a gente vai ficar? É só pensar. O número não Aí são... quer dizer que eu ia comer um espetinho, Nem na Uma faixa de cervejinha. areia, nem no canto. É tão grande ali. aí eu não posso não. A faixa de areia ele é um assunto que depois Porque a não gente... pode, porque não pode. Não, é porque o TAC foi feito Ah, de uma tá, forma entendi, que mata entendi. a gente, mas a gente está mexendo Tá. e trazendo os argumentos para ele, né? Que pode tudo, porque pode 500 mil pessoas e não pode um ambulante vender uma água em cima da Quantos areia. ambulantes seriam para ficar assim, para atender aí o espaço ali, naquela região ali, pra gente? Em torno de umas 200 pessoas. Rapaz, 200 pessoas para um espaço daquele tamanho. É igual meu pai dizia, é igual manteiga em venta de gato. No instante acaba, assim, 200... Só distribuir rapidinho. E dá pra Entra ali- todo mundo, não Dá pra Porque todo mundo assim, ganhar. o bar da festa privada, eu Tem entendi que quando ter. você colocou, Erli, mas vai ser também disponibilizado para as pessoas que também estão na área privativa. Que vai Os comprar uma ambulantes mesa. não vão entrar na área privativa. Isso. Os ambulantes seriam para dar assistência pra gente que fica no povão. É, lá pra trás. Não um é pouquinho pra quem trás. tá dentro da área Um privativa. exemplo, não vai ter uma parte da frente, diz que na Por frente... isso que eu não compreendi isso. Diz que entendeu? na frente do palco, na frente do palco vai ter uma parte que vai ser privativa e vai ter também na frente do palco uma parte que vai ser liberada pro povão. Bota os ambulantes do lado do povão, igual é em todo São João,
entendeu? E bota o lado privativo pro lado do Henrique, que vai ficar nas mesas, que quer uma dose de uísque, que quer uísque, que quer não sei o que mais Esse lá. assunto aqui tá bombando na nossa transmissão do YouTube. A radioatividade está dizendo, o espaço é público, a festa é da padroeira. Festa tradicional religiosa. Os ambulantes estão incorporados tradicionalmente ao evento. Ele diz ainda, ó, Márcia dos Ambulantes, você é uma mulher brilhante, tem uma história de trabalho e de luta em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras ambulantes informais de João Pessoa. Sinele Cristina tá dizendo, é um absurdo. Aline Cake tá dizendo, promotora Cláudia, reveja o TAC, só temos que trabalhar. Estamos passando fome, sem poder trabalhar, precisamos trabalhar. André Luiz está dizendo, Márcia, mulher guerreira, lutadora pela classe dos vendedores ambulantes. Sebastião Gonçalves também está com a gente aqui, desejando bom dia. Luciano Silva também. Eliane Moreira também está por aqui. Sou ambulante com muito orgulho, ela diz. Porque, ó, atenção aí, atenção portais aí, ó. Aqui, foi dito aqui, ambulantes não vai ter vez perto do palco, vai ter que ficar lá perto do Hotel Tambaú e olhe lá do lado do mar, pelo que eu tô percebendo aqui, assim. Ou seja, queria, não sei se o tempo, ainda dá tempo mais algumas considerações mais aqui, Paulo? Consideração final, consideração final. Ó, então a gente vai desejar aqui, a gente vai acompanhar. Vocês sabem que a Rede Tambaú de Comunicação, a TV Tambaú, SBT, a Rádio Clube, a gente tá aqui pra isso, pra mostrar o que na verdade tá acontecendo. A gente colocando aqui em cima da mesa aqui a realidade dos ambulantes em primeira mão, não foi, doutora Pauline? Isso. Primeira mão, não foi, doutora? Primeira mão. Vamos aguardar o que vai acontecer das próximas conversas e eu queria que a senhora deixasse a gente informado pra gente informar nosso povo aqui como é que vai ser, entendeu? Nós vamos ter uma reunião hoje com o Marmute para discutir esse assunto e a gente espera ter, né, um olhar sensível do vereador que hoje ocupa a SEDUB, nesse sentido, porque há mais de 20 anos a gente ocupa aquele espaço e não só pelo ambulante, mas pelo participante, pelas pessoas que vêm ali. Se elas não tiverem uma água, se elas não tiverem uma cerveja, se elas não tiverem um refrigerante, essas pessoas podem até passar mal, porque a quantidade de gente que vai estar é muito grande e essas pessoas não vão conseguir se deslocar de uma distância muito grande para ir pegar um lanche, para ir pegar uma água. Essa pessoa também precisa desse apoio, não só pensando na gente, nas vendas, mas também pensando no público. E eu quero depois entender, viu, Márcia? Porque assim, Erli, eu acho que dá pra gente finalizar aqui questionando o seguinte, você não pagar uma taxa pra participar o quê? O que tem dizendo no contratinho lá? É da Festa das Neves ou é só da Lagoa? Me fale, pelo amor de Deus, que eu ainda não tô acreditando nisso, não. Então, a gente... Pra participar da Festa das Neves, solo Lagoa, ou solo Lagoa, Festa das Neves, Orla. Não, mas é porque eles estão dizendo, pô, você não tá Deixou entendendo tudo não. muito claro. O ambulante que quiser, pelo que a presidente está dizendo aqui, o ambulante que quiser ir para Orla, vai ter espaço. Só que é um espaço... vai ter um espaço por trás do Hotel Tambaú ali, do lado do mar. Do lado do mar ali, não, né? Isso não é o espaço, Erlido. Entendeu? Isso aí não é, não é, isso não aí é. não é espaço. Não é espaço. Pra o que gente é que tá não... descrito lá no contrato, no acordinho lá? Então, a gente teve que pagar duas taxas. Quando e a gente eu sempre estou aqui- pagou uma única. A gente pagou duas taxas. Uma para Lagoa e uma para o evento da praia. Vocês pagaram duas taxas? Duas taxas. E aí, nesse evento que a gente paga das taxas da praia, lá diz que a gente não pode usar o local que a gente já usa há 20 anos. Então, a gente não entendeu e não aceita. Vamos, esse assunto vai dar corda pra manga, como diz o outro. Vamos acompanhando. Queria te agradecer aqui mais uma vez por estar aqui com a gente liberando espaço para os outros órgãos se pronunciarem também. A gente deseja que dê tudo certo, tá? Que a festa aconteça, que o dinheiro circule e que quando Roberto Carlos disser, quando eu estou aqui, o ambulante vai dizer, eu também! Eu vivo esse momento lindo. Obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço a oportunidade e assim fico até emocionada de estar aqui com você, Poli, para a gente poder viver tantos momentos. Foram 20 anos de entrevista. São muitos momentos de emoção. Né? Mas se você vê, a gente ainda não chegou no nosso ponto. A gente ainda não chegou, apesar da AMEG, hoje a instituição que eu estou como presidente, ter uma entidade nacional que a gente faz parte, que é a Unicab. Estamos filiados à StreetNet, organização internacional há 58 países, discutindo a informalidade, e a gente ainda não fala desse povo com zelo. As pessoas ainda querem nos tirar de todos os espaços que são nossos. Minha amiga, é uma satisfação Obrigadão. grande sempre lhe rever. Eu vi Márcia até grávida, fazendo protesto com busto 9 meses no centro da cidade. Eu espero que essa luta de vocês, que é uma luta nossa, né? A gente é consumidor. Eu estava no São João aqui
no centro da cidade, por onde a gente passava de noite, era o povo dizendo que assistia, que acompanhava, e é um orgulho danado comprar ali, porque a gente sabe que está contribuindo, que está ajudando, né? Pais e mães de família, Josa também, o meu abraço. Foi a primeira pessoa que eu entrevistei na vida, foi Josa. Foi? Na vida. Olha. Então, a gente tem história, né, minha gente?